Olá meninas, tudo bem? Hoje eu quero ensinar para vocês esse cesto redondo, tá? Ele tem mais ou menos quase 10 centímetros de altura por 20 de largura. A base dele é redonda, tá? E aí eu vou ensinar as técnicas dos aumentos, dos fechamentos e como deixar ele com essa aparência bem bonita aqui em cima, aqui embaixo também, ó. Aqui, bem nessa linha aqui, ó, tá a minha emenda. Podem ver que ela é quase invisível. Então, eu vou ensinar tudo isso pra vocês, tá? Então, fiquem até o final. Então, vamos iniciar o nosso cesto redondo aqui. Eu tô usando fio de malha de algodão, mas você pode usar qualquer fio que você queira, tá? Desde que ele tenha uma espessura considerável. Esse daqui eu não sei dizer quantos milímetros tem, mas eu tô usando a agulha 7, número 7. E você pode usar o fio náutico, o fio espesso de barbante, pode variar bastante, tá? Então vamos começar. Eu vou começar fazendo um círculo mágico, porque o nosso cesto é redondo, né? Então eu deixo a pontinha do fio aqui, nesses 3 dedos, seguro com o meu polegar e dou a volta nesses 3 dedos com o fio, trazendo ele sempre pro lado esquerdo, tá? Pra ele ficar assim, ó. E seguro aqui os dois com o polegar para eles não fugirem. Com o mindinho, eu vou segurar aqui e com a agulha eu vou entrar por baixo do primeiro fio e vou laçar o segundo fio. E já vou torcendo o fio para eu poder fazer meu ponto. Vou laçar o fio que tá vindo lá do rolo e finalizar aqui, na mão mesmo, tá? Aí eu posso soltar sem perigo nenhum, que não vai cair. Então, ó, o que eu preciso que aconteça? Eu preciso puxar esse fio, né, e não modificar os meus pontos, tá? Então, é isso que precisa acontecer no círculo mágico, por isso que é mágico, né? Ó, você puxa e ele diminui. Então, aqui dentro, eu vou colocar 6 pontos. Esse daqui já conta como o primeiro ponto, tá bom? E esses 6 pontos precisam ser bem folgados, tá? Pra não sofrer depois, pra entrar com a agulha, com a cabeça da agulha nos pontos. Então, eu vou fazer mais 5. 2, 3, 4, 5. E ficamos com 6 pontos, tá? Esse primeiro aqui que não tem o acabamento da correntinha, então 1, 2, 3, 4, 5 e 6 com esse daqui, ok? Então agora eu dou uma espaçadinha aqui, ó, entre os pontos, para eu poder puxar e ele não ficar muito apertado aqui. Se eles ficarem um em cima do outro, vai ficar um buraco aqui, tá? Na hora de fechar. Então, ó, eu fecho ele fica bem fechadinho. E eu vou fazer o meu fechamento da carreira e ele já vai ser o meu primeiro ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma folga aqui na laçada que tá na agulha, vou tirar a agulha e entrar de trás pra frente nessa primeira correntinha, tá? Então, eu entro com a agulha de trás pra frente na primeira correntinha. E aí, eu vou puxar esse fio que eu soltei aqui lá pra trás. Ó, e vai ficar assim, tá? Aí aqui é importante deixar esse fio bem apertado, pra isso daqui depois não ficar aberto no trabalho, tá? Se ficar muito folgado aqui, essa abertura ficar muito folgada, aí vai criar um espaço e a gente não quer isso. Então, levamos lá pra trás o fio, vamos encontrar o próximo ponto. Aqui a gente vai trabalhar ponto centralizado. Então, aonde nasce uma correntinha, já tem o meio do ponto, que ele é um Vzinho, né? E aí a gente vai entrar no meio do Vzinho. Então, entramos no meio do Vzinho. Vamos laçar o fio e puxar pra frente. E aí eu vou engatar com o que tá lá atrás já, laçar e finalizar ele. Aí vai ficar assim, ó. Fica já o meu primeiro ponto e o fechamento da minha carreira. Aqui a gente vai fazer 2 pontos em cada ponto de base. Então, todos os pontos vão ser feitos aumentos, tá? Então, em cada ponto de base, eu vou colocar 2 pontos.
Aqui já tem um, vou colocar mais um. No próximo, a mesma coisa. E aí, chegamos no último, ó, ele deu até uma folgadinha aqui. Aqui, a gente nem sempre vai conseguir entrar bem certinho no ponto, tá? Que no caso, é aqui, ó. Entre essas duas perninhas aqui, porque às vezes tá muito apertado o primeiro ponto da carreira. E ele tem mais fio passando atrás, então, às vezes é bem difícil, tá? Então, geralmente, a gente não consegue entrar bem certinho nele. E mais dois aqui no final. E ficou assim, ó. Aí aqui, como abriu o espaço, eu venho aqui no fio de novo e eu aperto. E aí ele fecha de novo, tá? Agora não vai mais ter problema em abrir, porque a gente já passou a primeira carreira, né? Já estamos fizemos a segunda e vamos para a terceira. O fechamento é a mesma coisa. Tiro a minha agulha da laçada, entro de trás para frente na minha primeira correntinha, laço o fio que eu deixei e levo lá para trás. No próximo ponto, tá vendo que tem o ponto, esse é o primeiro ponto da primeira carreira, tá? Da segunda carreira. A gente vai entrar sempre no segundo quando for base redonda. Por quê? Quando a gente entra no segundo ponto, a gente cria depois, a partir da terceira e quarta carreira, a gente vai criar os aumentos aleatórios, tá? Não vai ficar um aumento em cima de outro aumento. Isso vai fazer com que ela fique redondinha. Se eu tiver um aumento em cima do outro, quando eu chegar a certa altura, a minha carreira, o meu trabalho, ele vai estar um hexágono. Então, eu preciso entrar sempre no segundo. Aí tem o primeiro e a gente vai entrar no segundo. Aí eu pego o fio, trago pra frente, laço e termino. Agora, a gente não vai mais fazer 2 pontos em cima de cada ponto de base, tá? A gente vai ter um intervalo de um ponto sozinho. Então, vai ser um ponto sozinho e um aumento. Um ponto sozinho e um aumento. Esse aumento sempre vai ser com 2 pontos. E conforme a gente vai subindo as carreiras, a lógica é a mesma. Aumentei mais uma carreira, no caso daí vai ser a quarta carreira próxima, fora essa, vão ser 2 intervalos, depois 3 intervalos, 4 intervalos, e aí até onde você quiser fazer, né? Depende do tamanho do cesto que você quer fazer. Então, aqui, um ponto sozinho, e o próximo, um aumento. 2 pontos no mesmo lugar. Certo? No próximo, um ponto sozinho. No próximo, um aumento. Aqui, no próximo, um ponto sozinho. E no próximo, um aumento. E assim a gente vai até finalizar a carreira. E é interessante dizer aqui que todas as carreiras vão terminar com aumentos, tá? Nenhuma carreira vai terminar com ponto sozinho, se você fizer dessa forma aqui. Então, se você terminou com ponto sozinho, você volta lá, verifica a tua carreira, porque você pode ter feito alguma coisa errada, ou 2 pontos seguidos sozinho, ou como está aqui, né, por exemplo, se eu pular aqui e fizer um aumento aqui, vai dar errado, né? Então, aqui um ponto sozinho e aqui um aumento. Então, você volta, verifica a sua carreira, se não tem nada errado, se precisar, desmancha. E aqui eu cheguei no meu último ponto, ó. Aí, a partir da terceira carreira, já é mais fácil entrar no meio do ponto, tá? É só naquela de baixo lá, que na primeira, que é ruim de entrar com a agulha. Então, meu ponto tá aqui e eu vou entrar bem no meio dele. A dica aqui, ó, não entra com a agulha reta. Inclina a agulha para baixo, que aí ele vai sair mais fácil. Ele sai lá atrás mais fácil. Então, aqui um aumento. Sempre dá altura no ponto, tá? Não deixa o ponto esgoelado assim, porque depois não tem como trabalhar, né? Fica muito difícil. E aqui nós terminamos. Vamos fazer o nosso fechamento de novo. Entra
de trás para frente na primeira correntinha, engata o fio que abandonou, leva lá para trás, primeiro ponto da carreira, segundo ponto, aonde nasce uma correntinha, logo embaixo já tá o ponto. Laça atrás para frente, engata e finaliza, tá? Ó, aqui a gente já fez 3 carreiras, tá? Agora a gente segue aquela lógica que eu falei. Quando vai aumentando as carreiras, aumenta um intervalo de ponto sozinho. Então, a segunda, essa carreira aqui, eu fiz um ponto sozinho e um aumento. Agora, na quarta carreira, eu vou fazer 2 pontos sozinhos e um aumento. E aqui já vai dar pra ver como que vai ficar o ponto aleatório, o aumento aleatório. O aumento, ele sempre vai se dar em cima do ponto sozinho. Ele nunca vai ser em cima de um dos pontos do aumento. Então, isso que vai fazer a nossa base ficar bem redondinha, tá? Então, vamos lá. Mais um ponto sozinho, então, 2 pontos sozinhos e o próximo um aumento. Ó, eu segui assim, ó. 2 pontos sozinhos e um aumento. 2 pontos sozinhos e um aumento. Aqui tem 2 pontos. 2 pontos sozinhos e o próximo é um aumento. Observe que na carreira de baixo, aqui tem um aumento, né? Que sai 2 pontos do mesmo lugar e aqui eu tenho um ponto sozinho. Aonde tá meu ponto sozinho, eu tenho um aumento na carreira de cima. Então, a minha base sempre vai ficar bem redondinha. E aqui eu finalizei a carreira, né? A quarta carreira. Veja que terminou com um aumento aqui também, ó. Nós temos 2 pontos no mesmo ponto de base. Sempre vai terminar assim, com um aumento no final da carreira, tá? Aí agora a gente vai fazer o fechamento novamente. E vamos para a quinta carreira. Seguindo a mesma lógica, na carreira de baixo eu tinha um intervalo de 2 e agora eu vou aumentar o intervalo, então vão ser 3 pontos sozinhos. Então, 1, 2, 3, aonde eu tenho um ponto sozinho, que aqui tá o meu aumento da carreira de baixo, né? Aonde eu tenho um ponto sozinho, eu tenho outro aumento. Tá? Nunca vai ser um aumento sobre o aumento que já existe. Pra gente ter a carreira bem redondinha, a nossa base bem redondinha. Então, vamos lá. 1 já tenho. Um, 2, 3 e o próximo um aumento. Então, deu para entender a lógica, né? O princípio básico é esse. A primeira carreira são 6 pontos, a segunda carreira é aumento sobre todos os pontos de base, a terceira carreira você vai ter um aumento e um intervalo de 1 ponto sozinho, a quarta carreira, vai ter um intervalo de 2 pontos e um aumento. E agora a quinta carreira, 3 pontos e um aumento. Então o intervalo vai aumentando. Cada carreira que você aumenta, você vai aumentar um intervalo de ponto sozinho, tá? Essa é a lógica. Você pode fazer um trabalho bem grande ou pode fazer um cesto pequeno, né? Um cesto menor para fazer essa base aqui. Então depende do que você quer, mas a lógica é essa, tá? Isso serve para basicamente tudo. Então aqui eu vou fazer o meu aumento, porque aí eu fico com 3 pontos de intervalo e um aumento. E eu vou seguir assim até o final. 1, 2, 3 e um aumento. Veja que o meu aumento nunca vai ser sobre o aumento que existe aqui. Aqui, ó, sempre vai ser aonde tem um ponto sozinho. Eu vou finalizar aqui e aí eu já volto. E eu terminei a minha última carreira. Lembrando, sempre termina com aumento. Então, agora a gente vai começar, essa aqui é a parte de baixo, tá? E essa parte aqui, ó, fica pra dentro.
a gente vai começar a subir. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma correntinha falsa aqui, para não ficar uma emenda grotesca, né? Então, só deixa eu focar aqui. Como vai ser isso? Nós vamos entrar de trás para frente na primeira correntinha, engatar o fio que a gente deixou ali e levar lá para trás. Aqui precisa estar um pouco maior, tá? E agora a gente vai fazer essa correntinha voltar. Então nós precisamos entrar aqui, ó, de trás para frente na correntinha anterior. Tá? Vai ser aqui, ó, de trás para frente na correntinha anterior. Então pega a sua agulha, entra de trás para frente, laça o fio e leva ele lá para trás. E olha só o que a gente fez, que bonitinho que fica. Fica bem perfeito. A gente não consegue nem distinguir aonde que tá a nossa correntinha falsa. Então, fica um acabamento bem bonitinho. Aí, a nossa correntinha, o nosso pedaço de fio que tá aqui, tá? A gente não pode perder ele. Então, na correntinha anterior a esse fio, eu vou trabalhar assim, né? Eu vou entrar no meio das correntinhas e vou pegar essa voltinha que passa aqui atrás. Aí eu vou engatar aqui para esse fio não se perder depois, laçar o fio, trazer para frente e fazer um ponto baixo. Então, o primeiro ponto baixo da minha carreira, ele já existe. E aí eu vou fazer assim toda a carreira, tá? Eu entro só na parte de... entra no meio da correntinha, né? Então eu vou pegar só a parte de cima da correntinha e pego a voltinha aqui atrás. Laço o fio, faço ponto baixo. Vou seguir toda a minha carreira assim. Até eu chegar aqui, ó. Pode ver como vai ficando. Ele vai ficando com essa listrinha aqui, com essa listrinha não, com esse risquinho. E isso demarca o que é base e o que é, né, o que é o cesto, a lateral do cesto. Então, eu vou vir até aqui, ó, que aqui eu já tenho um ponto trabalhado. Então, eu vou vir até aqui, fazendo esse mesmo esquema. Entro no meio da correntinha, pego a voltinha de trás e finalizo o meu ponto, faço ponto baixo. Essa voltinha de trás que a gente pega serve para deixar o cesto mais firme. Se pegar só essa correntinha aqui, ó, o cesto não fica tão firme assim, tá? Então, aqui o acabamento ele fica mais firminho. Então, eu vou finalizar aqui e eu já volto com vocês, tá? Então, eu fiz toda a carreira, ó. Fiz toda a carreira com ponto baixo, tá? Podem ver que fica esse risquinho aqui que demarca o que é base e o que é a lateral do cesto, e já arrematei o meu fundo aqui, tá? Agora, nós vamos fazer o nosso fechamento. O fechamento é o mesmo da base, só que a gente vai entrar, em vez de no segundo ponto, a gente vai entrar no primeiro. Aqui nós não temos aumentos, então a gente entra no primeiro sempre, tá? Aquela lógica do segundo ponto funciona quando a gente tem aumentos, tá? Ó, sempre ajusta. Entro no meio do ponto. Engato com o que tá lá atrás. E puxo. Olha só, fica bem perfeito. E aí, agora eu vou trabalhar o meu cesto, vai ser com ponto centralizado, tá? Então, sempre pegando no meio do ponto e fazendo ponto baixo, para ele ficar com esse aspecto aqui, ó, tá? Eu vou fazer umas 5 carreiras, mais ou menos, dessa forma aqui. O fechamento sempre vai ser igual, tá? E os pontos sempre vão ser iguais, não vai mudar nada. Olha só, fiz as minhas 5 carreiras. Aqui ficou a minha emenda, né? Pode ver que ela ficou bem bonitinha, não aparece. Por isso que tem que deixar aqui, ó, essa parte do fechamento bem justa, porque senão ela abre um buraco aqui, ó. E assim ficou.
o nosso cesto, tá? Eu não terminei ele ainda, eu vou fazer mudança de cor agora. Eu vou usar esse fio bege aqui, ó. Vai ficar bem lindinho. E eu vou fazer mais 2 carreiras com esse fio, tá? Então aqui eu vou finalizar essa carreira. Já cortei o fio, né? Então eu vou puxar todo o fio e vou criar a nossa correntinha falsa. Levo lá pra trás. Aqui na minha correntinha anterior, eu entro de trás pra frente e levo lá pra trás o fio que eu lacei. Certo? E tá pronto. Aqui, ó, você pode costurar, você pode colar com cola, você pode fazer o que você quiser, tá? Eu vou dar um nozinho aqui, que daí depois o próximo fio ele esconde, tá? E aí, depois eu vou levando esse fio até ele acabar. Então, vamos lá. Aqui eu vou iniciar com o meu fio bege. E aqui, ó. Eu vou começar normal, tá? Posso entrar num ponto anterior, num ponto antes, tanto faz. E aí, eu também já vou escondendo esse fio lá pra frente, tá? Então, eu deixo ele grandinho pra ele não ter risco de soltar. E aqui eu vou fazer assim, no meu caso, tá? Você pode fazer diferente. Eu vou fazer um ponto centralizado normal e um alongado. Então, o alongado eu vou entrar na segunda carreira de cima para baixo. Então, eu vou entrar no meio do ponto, mesma coisa. Vou dar altura. E ele vai ficar assim. Aí, o próximo é um ponto normal. E o próximo, um ponto alongado. É só essa carreira que vai ser assim, tá? Pra gente ter um efeito diferente. E aí você pode combinar as suas cores favoritas ou as cores que a sua cliente pedir. E ele vai ficar assim, ó. Fica um ponto alongado. Depois, quando entra a segunda carreira aqui, fica mais certinho. Tá? Então, eu vou terminar essa carreira e quando eu chegar aqui novamente, a gente volta. Só pra lembrar que eu tô pegando esses 2 fios aqui, tá? Então, eu entro aqui pra pegar o fio e o meu fio tá aqui, ó. Então, eu vou pegando ele junto, certo? Porque daí ele já fica por dentro, ó, ele já fica escondido. E eu não preciso ficar perdendo tempo arrematando ele, não tem perigo de sair depois, tá? Podem ficar bem tranquilos. Terminei a carreira, tá? Dá uma ajeitadinha nela. E aí o fechamento, sigo a mesma coisa, tá? Ó, como fica o efeito. Então, o fechamento, aqui o meu fio já ficou arrematado e escondido, já me poupa tempo. E essa próxima carreira vai ser só de ponto normal, tá? Ponto baixo centralizado normal. Não vai ter essa diferença de altura. Faço o meu fechamento, já é o meu primeiro ponto. E agora eu sigo com ponto baixo normal em todos os pontos de base. Sigo assim por toda a carreira. Tá? Ó, vai ficar assim, vão ficar 2 carreiras e uma carreira vai ficar com esse detalhezinho aqui. Então, eu vou terminar a carreira e daí eu volto aqui com vocês. Terminei a minha segunda carreira com o fio bege. E agora eu vou fazer um acabamento em volta aqui, tá? Então, eu vou fazer a correntinha falsa de novo, tá? Eu vou fazer um acabamento com ponto baixíssimo. E aí, eu vou fazer como se fosse o fechamento, né? Eu vou levar lá pra trás. Mesmo esquema daquela hora que a gente fez aqui embaixo. E eu vou entrar aqui na anterior de trás pra frente. E vou levar lá pra trás, pra ela ficar assim, tá? Esse é o meu acabamento inicial. Se você quiser terminar e deixar assim,
você já pode cortar o fio aqui e daí arremata. Mas no meu caso, eu vou fazer um acabamento com ponto baixíssimo, então vou engatar ali, né? Não posso deixar esse fio solto. Vou entrar aqui, ó. Vocês viram que eu entrei nas duas alcinhas da correntinha. Engato lá. Laço o fio e trago pra frente. Então, todo o meu acabamento vai ser assim. Entrar nas duas alcinhas da correntinha e fazer um ponto baixíssimo. E vai ficar dessa forma aqui, ó. Ele fica mais estruturado, sabe? Não dá essa impressão aqui, ó, que falta alguma coisa. Ele vai ficar bem bonitinho assim, ó. Fica mais estruturadinho. Então, eu vou fazer assim por toda a minha carreira até chegar no final. E a hora que eu chegar no final, eu venho aqui de novo. Terminei, fiz toda a carreira, olha só como dá um aspecto bem mais bonito. Fica mais estruturado. Eu gosto de fazer isso. Aqui a borda fica mais grossa, né? E agora a gente vai cortar uns 8 centímetros, quase 10. Vamos puxar tudo pra fora esse fio e vamos fazer a correntinha falsa aqui, ó. Nesse primeiro acabamento que a gente começou a fazer. Não vai ser aqui em cima, vai ser aqui na lateral. Mesmo esquema. Pego as duas alcinhas da correntinha, passo o fio e agora eu vou fazer esse fio voltar. Então, eu vou entrar de trás pra frente pra sair no meio dessa correntinha aqui, ó. Ó, sair aqui no meio, tá? Vou laçar o fio e levar lá pra trás. Aí eu dou uma ajustadinha. E pronto, temos um acabamento impecável. Assim que você deixa seus trabalhos, nesses pequenos detalhes que você deixa seus trabalhos mais bonitos. E aí depois eu só vou arrematar esse cesto aqui, esse fio, e o meu cesto tá pronto. E aí, me conta nos comentários o que você achou.